Queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Mãe Maria Santíssima. Mais do que nunca, hoje nós estamos exercendo as 3 virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. A fé na palavra. É a palavra de Deus que garante que nós ressuscitaremos no último dia. Estamos exercendo a esperança de que os nossos irmãos que estão no purgatório, por causa do sacrifício da cruz, estão sendo hoje, dia 2 de novembro, libertos do purgatório pela graça das indulgências plenárias. Então, se você está aqui hoje e você está em estado de graça, confessado recentemente, e logo após a missa nós iremos rezar o credo pelas intenções do Santo Padre e o Papa, e participando desta Eucaristia, aquele fiel defunto que você está rezando, pela virtude da esperança, ele se encontrará hoje mesmo diante da face do Altíssimo. Então vocês percebem que dia poderoso é hoje. Não é uma homenagem vazia, vamos nos homenagear os mortos. Isso é paganismo. Nós nos reunimos para sofrer pelos nossos entes queridos. Isso está no campo da saudade, é importante, mas não é isso que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos sufragando pelo poder e os méritos da cruz de Cristo aqueles irmãos que morreram em comunhão com Deus, que morreram em estado de graça, que são chamados de justos. E estes, ainda não purificados das penas, dos pecados, hoje estão sendo purificados das suas penas, de seus pecados, das suas penas. Por isso que é muito importante. E ao mesmo tempo hoje nós estamos exercendo a virtude da caridade, como nós escutamos no Evangelho, porque a virtude da caridade, do amor, é a única escada para o céu. Então a fé garante a ressurreição, a esperança na vida eterna dos nossos irmãos fiéis defuntos. E a caridade é o lugar do aprendizado de vencermos a morte e de entrarmos na glória celestial. É ali que o Senhor vai dizer: vinde benditos de meu Pai, tomai posse da herança eterna. Mas vamos meditar a palavra. Então, o que é a morte? A morte é uma criação do diabo. A morte não é meramente o falimento dos nossos órgãos vitais. Se formos ao livro do Gênesis, no capítulo 3, sobre a palavra morte e como ela entrou por causa do pecado. E a palavra morte ali, ela tem um duplo significado: morte física e morte espiritual. É o maior dos inimigos. Não é nem a doença em si. É o maior dos inimigos, é a morte. Ela foi tão poderosa que para vencê-la, o Filho, a vida, teve que vir a este mundo, assumir sobre si toda a natureza humana, com todas as enfermidades, e teve que descer ao Sheol, ao Hades, ao império da morte, para nos arrancar de maneira espiritual e violenta da boca da morte. Veja que o inimigo dos inimigos é a morte. Tão terrível que ninguém poderia vencê-la. Tão terrível que ninguém poderia arrancar-nos de lá. Então, Jesus não simplesmente, espiritualmente, do alto, impôs as mãos sobre a humanidade e venceu a morte. Não, ele assume sobre si a natureza humana, ele, na cruz, mata o que mata, o pecado, e ele desce ao Sheol para arrancar-nos do império da morte. E maravilhoso, Cristo, nossa Páscoa, foi imolado e ele verdadeiramente arrancou-nos e deu-nos a dupla vitória sobre a morte. A vitória espiritual
e a vitória que nós receberemos no último dia. Ao toque da trombeta, eu e você sairemos das nossas tumbas e subiremos com Ele em glória para com Ele reinarmos. Se vocês perceberem, todas as expressões que eu estou usando, todas elas são das Sagradas Escrituras. Vamos tomar a primeira leitura. Vocês ouviram o profeta Isaías, no capítulo 25, o profeta Isaías já dá uma grande profecia da ação de Jesus, da ação do Messias, lá no versículo 8. Ele diz: o Senhor Deus eliminará para sempre a morte. Eliminará para sempre a morte. E não só. Enxugará as lágrimas de todas as faces. E acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. O Senhor o disse. Quem criou a desonra, implantando a morte na natureza, foi a primitiva serpente. Uma coisa horrível, terrível. Pois bem, esta desonra, amados irmãos, terminou. O Senhor cessou com sua vitória, com seu triunfo, o império da morte. Versículo 9 diz: naquele dia se dirá: este é o nosso Deus, esperamos nele, até que nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. Esta é a realidade do dia de hoje. Nós estamos com uma liturgia um tom a menos, porque é uma liturgia no tom da exéquia, é uma liturgia no tom da contemplação, é uma liturgia no tom da saudade, é uma liturgia no tom da esperança, mas é uma liturgia pascal. Toda liturgia é pascal. Toda liturgia é vitória sobre a morte. Por isso que a igreja hoje está proclamando, gritando: ó morte, onde está a tua vitória? Porque Jesus venceu a morte. Então ele é o vencedor da morte. Vamos para a segunda leitura. A segunda leitura que vocês acabaram de ouvir, da carta de São Paulo aos Romanos, o capítulo 8, é um capítulo magnífico, é um capítulo catequético, profundo, porque vai dar a nós o entendimento de como já em nós, na nossa vida, vencermos a morte com aquilo que os santos padres chamam de pequena ressurreição ou primeira ressurreição. Foi o que nós acabamos de ouvir, Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 14. Segunda leitura de hoje. São Paulo diz: todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que São Paulo está dizendo? São Paulo está falando do batismo. Todos aqueles que foram batizados já venceram a morte espiritual. Então, a morte espiritual, eu e você, nós não temos mais. Nós já começamos a pequena ressurreição. E quando começamos isso, Padre? Quando fomos imersos nas águas batismais. Nós fomos sepultados com Cristo nas águas batismais. E com Cristo, nas águas batismais, nós ressuscitamos. É por isso que quando nós nos aproximamos da mesa da Eucaristia, lá no capítulo 6 do Evangelho de São João, o Senhor falou sobre isso. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. Então, meus irmãos, está aqui, versículo 15, de fato, vós não recebestes um espírito de escravos para recairdes no medo da primitiva serpente, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos: Abá, ó Pai. E diz o texto ainda, o próprio Espírito se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. Então, todo filho é um vencedor da morte. E veja o que diz o versículo seguinte, o 17. E se somos filhos, vamos ler juntos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se realmente sofremos com Ele, e é para sermos também glorificados com Ele. O que o texto bíblico está dizendo? Que a morte espiritual em nós, pela graça do batismo, foi vencida,
Aleluia! E nós estamos caminhando para herdarmos o que o Pai reservou para nós no seu Filho. Aqui está a garantia, pela graça da vida eterna. Se salva em Cristo quem vive como filho, quem vive conduzido pelo Espírito Santo. Aqui está todo o segredo da beleza da graça divina. Então, a primeira, digamos assim, a pequena ressurreição, ou a primeira ressurreição, que é a espiritual, já começou na minha vida e na sua vida pela misericórdia divina. Mas haverá uma segunda e última ressurreição. Tome o Evangelho de hoje, Mateus 25. É uma grande parábola, o capítulo 25 de Mateus, uma grande parábola bíblica salvífica. Porque o Senhor Jesus está vindo em glória no último dia. Você sabe, meus irmãos, que o juízo ele é dividido em dois: o juízo particular e o juízo universal. Quando a pessoa morre, ela já é julgada na hora da morte. Qual é a primeira coisa que a pessoa vê? Uns dizem uma luz, outros dizem uma nuvem, outros dizem o nada, outros dizem um monte de coisa. As Escrituras dizem que quando nós morremos, a primeira coisa ou a primeira pessoa que nós iremos ver é Ele. É o Senhor. E na hora que a gente vê o Senhor, o amor com que nós vivemos aqui virá fora. E com o amor que nós vivemos, seremos julgados. O Senhor não vai perguntar se éramos fiéis ao rosário. O Senhor não vai perguntar ao Padre Bem-vindo se ele rezava a missa todos os dias. O Senhor vai perguntar a mim, a partir de mim, se eu amei. Se eu amei. Esse é o grande segredo. E não é um amor oco, vazio. Então eu vou viver no mundo simplesmente fazendo bem ao próximo. Isto é maravilhoso. Quem dera que a humanidade toda vivesse assim e pensasse assim. Mas o amor ainda aqui é um outro amor. É ágape. É dar a vida pelo outro por causa dele. Ele mesmo disse, por causa de mim. Então ele compara, e já estou concluindo, um grupo de cabritos e um grupo de ovelhas. Os cabritos à esquerda, as ovelhas à direita. E a diferença não é porque é cabrito ou porque é ovelha. A diferença é que um amou agapicamente e o outro não amou a Cristo no irmão de forma agápica. Esse é o grande segredo. Então, meus irmãos, queremos pedir a Jesus, nosso Senhor, a graça de que, pelos méritos seus, todos os nossos irmãos que estão no purgatório o encontrem definitivamente. Mas também queremos pedir por nós, porque nós descobrimos o caminho para chegarmos à visão beatífica de Deus, para vencermos também a grande morte, que é a ressurreição da carne, no último dia, e para estarmos no grupo das ovelhas, e para ouvirmos da boca de Jesus: vinde, benditos de meu Pai, porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber. Mas, Senhor, quando foi que te vimos com fome e com sede? Todas as vezes que fizestes isto a um dos meus pequeninos, foi a mim que o fizeste. Por isso, meus irmãos, o amor apaga todos os pecados. O amor ao próximo, por causa de Jesus, apaga todos os pecados. Hoje é um dia profundo, belo. Hoje é um dia de grande misericórdia, onde nós exercemos a fé, a esperança e a caridade, especialmente a virtude da esperança pelos nossos irmãos que estão no purgatório. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.